Palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, vamos dizer assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no capítulo 27, o versículo 27, capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, no versículo 42, fala assim: os soldados terminavam matar os presos por tomarem que alguns deles fizesse a nado. Os soldados tensionavam de matar os presos, não mataram não, intencionavam. E no versículo 43 fala assim, diz assim, no 43 fala assim: o centurião, porém, querendo salvar Paulo, impediu que os fizesse ordenou que aqueles que pudessem nadar fossem os primeiros a lançar ao mar e alcançar a terra. E no versículo 23 fala assim: os ordenais as atingiram-se da terra em Tobias e outros em cima dos distrações de novidos. Desse modo, tendo conseguiram chegar à terra são e salvo. E agora vamos mudar para o capítulo 28, né? E no capítulo 28, no primeiro versículo, fala assim, Atos dos Apóstolos, no capítulo 28, o primeiro versículo diz assim: entanto já salvos soubessem então que a ilha se chamava Malta, os indígenas tratavam-nos com extraordinária benevolência e aceitaram uma grande fogueira e em torno deles nos recolhê-lo em vista de chuva que caía e do frio que fazia. E Paulo, no versículo 6, Paulo diz assim: Paulo juntou-se uma faixa de graveto e pôs na fogueira. Nisto, uma víbora que fugia do fogo mordeu-lhe as mãos. Cobra mordeu a mão do Paulo, né? E quando os indígenas viram a serpente pendendo em suas mãos, diziam uns aos outros: sem dúvidas, este homem é homicida, pois tendo escapado ao mar, a justiça não deixa viver. E no capítulo 28, do versículo 5, diz assim: e ele, porém, sacudiu a víbora no fogo, não sofreu mal algum. E no capítulo 6 diz assim: e julgava-se os indígenas que ele visse inchar a que sabendo caísse morto. Mas depois de esperava muito tempo, vindo que as mãos não acontecia mal nenhum, mudaram de parecer e disse a ele: é um Deus. Consideraram Paulo como um Deus, né? E no versículo 7 fala assim: haviam na vizinhança sítios pertencentes ao principal na ilha, chamado Públio. Os homens nos hospedou por 3 dias em sua casa, tratando-se
tratando-nos bem. E no versículo 8 diz assim: e o pai desse público chamado com febre, e depois de desistir, Paulo ficou, visitou-lo e orando, impedindo-lhe as mãos, sarou. E no versículo 9 diz assim: depois desse fato vieram ter com eles todos os habitantes da ilha que se achavam doentes e foram curados. Tiveram assim conosco todos sorte de consideração. E no versículo 10 diz assim: e quando estava para navegar, proveram-se os dos que eram necessários. E no versículo 11 diz assim: e o termo dos 3 meses abancaram num navio de Alexandria que havia passando em inverno, e ali estava a navio, levava para Insínias os escultores. E no versículo 15 diz assim, no versículo 12 diz assim: fizeram escala em Sicarusa, e onde ficaram 3 dias. E no versículo 13 diz assim: dá-lhe o seguinte encosta, e atingindo o rojo de 2 seguintes suprova evitar o sul, chamado em 2 dias deposiseres. E no versículo 14 diz assim: e ali encontraram o irmão que nos rogavam em ficassem na sua companhia, e 7 dias em seguida os dirigimos a Roma. Estavam indo para Roma. E no versículo 15 diz assim: e os irmãos de Roma foram informados de nossa chegada e vieram aos nossos encontros até o foro de apoio, e a 3 tiveram-se a ouvi-los. Paulo deu graças a Deus e se sentiu animado. E no versículo 16 fala assim: e chegavam que a forma de Roma foi concedida à licenciada Paulo para que ficassem em casa própria com os soldados que o aguardavam. E no versículo 17 fala assim: 3 dias depois Paulo convocou os judeus, mas estado ruim, disse-lhes: irmãos, sem cometer, enquanto que foi no encontro do costume dos nossos dias, foi preso em Jerusalém e entregam aos irmãos de Roma. E no versículo, nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo, que é o pregador da palavra de Deus, o João, o Paulo, né? Foi preso em Roma, e aí depois vai acontecer muita coisa, porque Jesus avisou ele, né? Que todas as coisas que acontecesse é pela palavra de nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo ama todos vocês. Amém.